Nesta quinta-feira, o Estúdio BA recebe Marcelo Cardona, empresário e reeleito presidente do Conselho do Plano Diretor de Montenegro. Aliás, eleito presidente do Plano Diretor. Essa é uma oportunidade para a gente entender um pouco melhor o plano diretor, né, e a importância dele para a cidade, assim como a importância da sua aprovação, né? É uma discussão aí que já se estende há algum tempo, e o Marcelo está aqui, então, para esclarecer alguns pontos com a gente. Marcelo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, eu agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com os ouvintes da IBA Web e esclarecendo algumas dúvidas que, porventura, tenhamos e também o que se pretende fazer à frente do Conselho. Perfeito. Marcelo, de modo geral, vou te pedir para explicar para a gente sabe que tem algumas pessoas em casa que não estão muito à parte sobre o plano diretor, sobre o que ele representa para a cidade. Então, gostaria que tu fizesse um apanhado geral do que é o plano diretor e o que ele representa para o desenvolvimento, em especial, né, em específico aqui do nosso município, que é o nosso foco. Bom, o plano diretor de uma cidade, ele é um pacto da sociedade. Então, o que é um pacto da sociedade? É aquilo que a cidade quer ser, né, e como ela quer ser, sobre todos os aspectos, não só urbanístico, que é o grande foco atualmente que se dá ao plano diretor, mas também sobre o aspecto econômico, social, ambiental, né? Então, esta é uma grande discussão que deve se travar na cidade, em termos de planejamento da cidade. Esta é a ferramenta, é a legislação que guia o planejamento de uma cidade em todos estes aspectos. Hoje está sendo muito focado na questão só construtiva, na questão sob o aspecto de zoneamento, é o que se dá mais ênfase neste momento. Mas deveria ser, e a lei geral do plano diretor, ela depois compõe uma série de legislações, como plano viário, plano de saneamento, plano de arborização, zoneamento, código de obras, código de posturas, as várias legislações de ferramentas que o município tem, como outorga onerosa, enfim, tem uma série de ferramentas que a lei do patrimônio, né? Então, essas legislações que são oriundas do plano diretor, elas também têm que ter uma ampla discussão para que a sociedade se aproprie dessas regras de convívio social. Perfeito, Marcelo. Esse é um assunto que já vem sendo discutido há bastante tempo, né? As alterações do plano diretor aqui do nosso município, já há alguns anos se propõem alterações, aí se verifica a necessidade de mudar alguma coisinha aqui, alguma coisinha ali, e o assunto vem se estendendo. Então, gostaria que tu falasse para a gente também da importância da aprovação do plano diretor e por que desse processo demorado aí, como eu falei. Bom, esse processo demorado eu atribuo assim a várias legislações, vários mandatos de prefeitos anteriores que não davam o devido olhar e a celeridade que essas alterações ou essas revisões devem ser feitas. Nós temos que trabalhar para ter um sistema de planejamento contínuo, onde essas alterações não precisem esperar 5, 10 anos para serem feitas, e sendo corrigido ao longo do curso, com uma estrutura de gestão pública em que se tenha um foco mais atento às questões de planejamento, né? Então, acho que é isso que falta. Eu tenho conversado bastante nos últimos tempos com o prefeito Zanata a respeito disso, da necessidade de se ter, na gestão e planejamento, um olhar mais atento a essas questões que dizem respeito ao plano de diretor e ao desenvolvimento da cidade de forma organizada. Bom, o senhor citou antes 2 pontos importantes, que é o transporte e o saneamento. Eu gostaria de saber do senhor como que o plano diretor pode contribuir para a sustentabilidade e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos em diferentes áreas da cidade, como no transporte, no saneamento e na habitação. Bom, por exemplo, do saneamento, nós temos hoje um sistema de tratamento de esgoto em Montenegro que não existe, né? Então, há quantos anos nós estamos ouvindo falar em tratamento de esgoto, em plano de saneamento? Me parece que agora este assunto está andando bem, no sentido de ter um plano de saneamento que é um plano para o futuro. E, a partir daí, a empresa que é responsável pelo saneamento da cidade, que
que é uma concessão do município à Corsã. Eu fui vereador de 2009 a 2012, e nós lá aprovamos a manutenção, por exemplo, da Corsã pública, do município não licitar para uma empresa privada, com o compromisso de, em 2014, iniciar as obras de saneamento. 2014, já passaram 10 anos e nós não começamos ainda. Então, isso são ações de planejamento urbano que trazem melhoria de qualidade de vida das pessoas, que é a coleta de esgoto ou o tratamento de esgoto. Hoje vai tudo para a rede pluvial igual, contaminando o nosso rio, que é um dos mais poluídos do Brasil, né? Porque ele recebe uma carga desde a sua nascente até aqui, a várzea, vamos dizer assim, de contribuições ao longo desse trajeto que acabam poluindo muito o Rio Caí, especialmente em Montenegro. Então, o plano de saneamento e ele ser executado é uma possibilidade de melhoria. A análise, por exemplo, do sistema viário, teve um plano viário da cidade que prevê ciclovias, que prevê uma série de alterações na estrutura viária da cidade que contribuem para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Especialmente nesse caso, estou citando como exemplo a ciclovia. A questão da habitação, nós temos dentro de uma das legislações do plano diretor as habitações de interesse social, né, que devem ser mapeadas, que devem se trabalhar para que elas existam, para que tenha um maior investimento na habitação social para atender esse déficit habitacional que o município tem de muitos anos. Então, alguns exemplos de como essa discussão do plano diretor é importante, e esse conjunto da discussão é mais importante ainda porque traz vários aspectos, tanto de habitação, de saneamento, de convívio social e de melhoria da cidade para que se tenha uma qualidade de vida melhor. Então, esses são alguns exemplos. Outro que eu poderia dizer, hoje nós temos na cidade, a gente sofre muito com aquecimento. Se observar, o nosso verão é muito quente. Nós temos um déficit de plantio de árvores muito grande. Então, um plano de arborização da cidade é importante que se tenha. Hoje, se eu quero plantar uma árvore na frente da minha casa, muitas vezes a gente tem dúvida do que fazer, como plantar, que espécie. Então, isso tem que estar claro em um planejamento para que a gente possa executá-lo. Mas o Conselho do Plano, ele é um conselho paritário, é um conselho que tem, além do governo, tem entidades, como eu represento a Associação Comercial e Industrial, tem a OAB, tem o CREA, tem a Associação dos Engenheiros e Arquitetos, tem associações comunitárias, como do bairro bairro São João, como o bairro São Paulo. Então, ele é um conselho que tem uma representação da comunidade. Ele é um órgão não executor, mas é um órgão de discussão, que essas entidades trazem para o Conselho para que sejam discutidos. Hoje, o que eu vejo? Que o Conselho ele é muito, vamos dizer, refém só de iniciativas do Poder Executivo. E ele pode ser um Conselho propositivo, um Conselho que traga essa discussão com a comunidade e que proponha ao Poder Executivo essas mudanças. E é isso que a gente pretende trabalhar a partir de agora também. E essa somatória de forças ali também é uma possibilidade de incluir nas discussões as comunidades mais vulneráveis e também marginalizadas da cidade, né? E garantir que elas também sejam atendidas dentro de suas necessidades pelo plano diretor. Exatamente. Um foco que eu pretendo dar com grande interesse é justamente essa questão das cheias, né? Porque nós temos assim, muitas opiniões a respeito do tema, muitas sugestões, e às vezes são sugestões que não são de responsabilidade do município, que não se possam resolver através do município, mas se pode discutir politicamente, buscar a força junto ao governo do Estado, ao governo federal, para que elas aconteçam. Exemplo disso é uma grande discussão, que é toda a bacia do Rio Caí, desde a sua nascente até o Rio Caí em Montenegro. O que se deve fazer para evitar que essas cheias cheguem com tanta rapidez e com tanto volume no município de Montenegro. Outra discussão que eu acho pertinente e urgente que se faça é essa região afetada da cidade, economicamente, como tratar isso, né? Como revitalizar essa região, porque é uma região que ficou muito prejudicada e vai ficar muito danificada economicamente também. Então, que ações se pode fazer para melhorar
essa parte da cidade que foi muito agredida pelas cheias, para revitalizá-la. Então, são várias as iniciativas que, através do Conselho, se pode fazer, e eu pretendo, na presidência, discutir muito essa questão da última cheia, especialmente, dessa catástrofe que vivemos, mas não é só a catástrofe, pode tratar a catástrofe como uma exceção. Mas já tivemos, no ano passado, várias cheias, né, que a gente percebe que elas vêm cada vez sendo maiores, então, ao longo do tempo. E não se vê, excetuando a catástrofe, que os níveis de pluviométricos têm aumentado tanto assim, né? Então, nós temos algum problema de drenagem. Outro aspecto importante, que é a drenagem urbana, né? Nós estamos hoje trabalhando muito, que eu digo, permeabilizando a cidade, que a população pede asfalto, e muitas vezes não é a melhor solução, né? Porque nós não temos um sistema de drenagem que suporte tanta permeabilização na cidade. Uma ferramenta que o Código de Obras tem, que está prevista também na lei do zoneamento, que é a permeabilidade das áreas privadas. Então, por exemplo, alguns bairros é de 25%. O que quer dizer isso? Se eu tenho um terreno de 100 metros quadrados, eu só posso usar 75, 25 tem que ser permeável. O que as pessoas fazem normalmente para evitar trabalho? Constrói dentro de 75 e permeabilizam todo o seu terreno. Então, isso não permite que a água penetre no solo e se tenham mais cheias nas ruas. Então, são discussões que, se a cidade, se a população não se apropria, não vê o valor nelas, contribui muito para que a gente tenha essas cheias como consequência. Quantas vezes se vê falar, e quantos movimentos vocês acompanharam de limpeza do nosso rio, de ações voluntárias de limpeza? Quer dizer, essa sujeira toda que vai para o rio, ela vem das pessoas, né? Ela não é jogada fora por outros, é por nós mesmos, da população montenegrina, que fazemos isso, que colocamos esses entulhos muitas vezes nas ruas e que acabam no rio e depois alguém vai lá e tem que limpar. Então, acho que nós já evoluímos ao longo dos anos bastante com essa consciência ambiental, mas eu acho que tem muito a fazer ainda. O senhor tocou num ponto muito importante, que é a questão das cheias. Outro aspecto que foi bastante criticado na reunião que teve há pouco tempo na Câmara de Vereadores foi mesmo foi não ter relacionado nada com as cheias no plano diretor. E a pergunta que fica é, a justificativa dada foi de que o projeto estava em fase final antes de maio, mas o Conselho será que não previu que as enchentes são uma realidade aqui no nosso município? Esse projeto que está em pauta para votação na Câmara de Vereadores, e até no início do programa, falasse em reeleição, né? É que eu fui presidente do Conselho há um tempo atrás e agora estou sendo presidente novamente. Então, eu já fui presidente do Conselho passados 2 anos. Então, esse projeto que está na Câmara, ele já foi aprovado pelo Conselho em 2021. Então, se nós não tivéssemos tido esta cheia, nós não estaríamos falando deste projeto, porque se muda a realidade, ele adequa e revisa algumas coisas do passado e não para o futuro. O que eu acho que é importante pautar é que essas mudanças não alteram em nada as questões das cheias, né? Então, ela é uma discussão nova e que tem que ser feita. E ela pode ser feita amanhã, né? Ela deve ser feita, eu digo amanhã, como marcando o tempo, como se nós estivéssemos no ponto zero hoje. São importantes, são por demais necessárias, mas o que está sendo votado agora já é uma discussão de coisas e de problemas de pessoas de 10 anos. Né? Então, tem muita gente esperando por essas alterações. Digo como exemplo, ali o bairro Bela Vista, ali na volta do morro, onde as pessoas foi feita uma regulação fundiária, que até hoje tem precariedade de título. Então, não podem financiar os seus imóveis, não podem vender através de financiamento. Por quê? Porque lá ela consta ainda como uma zona de restrição ambiental, apesar de ela já ter sido feita uma regulação fundiária e passa a ser uma zona residencial. Então, esse é um exemplo de pessoas que aguardam 10 anos por essa solução. Então, nós não podemos, no meu ponto de vista, esperar mais tempo para uma discussão nova para resolver problemas antigos. Então, essa legislação que está lá na Câmara, ela trata de questões antigas da cidade. E agora,
eu acho que começa uma nova discussão que já tem ações do município de propor novas ações, 10 medidas novas que vão encaminhar para o plano, para o Conselho do Plano, para nós começarmos a discutir essa nova realidade. Eu acho que tem toda a razão que se questione a discussão sobre as cheias, eu acho que é pertinente a discussão, eu faço parte de um grupo que questiona isso, mas não tem relação, né, com uma discussão que já estava na Câmara, já está há 2 anos na Câmara, anterior às cheias. Marcelo, ainda relacionado às audiências que a gente tem acompanhado, a gente vê algumas críticas e acusações sobre prevalecer o interesse econômico e imobiliário. Eu gostaria que tu colocasse o teu ponto de vista a respeito dessas questões, né? Certo. Essa questão do interesse imobiliário, as pessoas falam, jogam isso de uma forma, tem um interesse imobiliário, mas nunca alguém, quando questionado, trouxe qual o interesse imobiliário, né? Especificamente, o que muda? O que a gente tem desde a constituição deste plano que está em vigor, sob o aspecto de zoneamento, tá? Que é o que trata da questão imobiliária. Desde 2014, esse plano foi em 2007, em 2014 que ele entrou em vigor. Durante 7 anos, os prefeitos foram prorrogando a validade dele por mais um ano. Então, entrou em vigor em 2014. Desde 2014, o que se vê na região central da cidade? Antes de 2014, antes de 2007, nós tínhamos um zoneamento que era Zona Comercial 1, Zona Comercial 2, que davam índices construtivos maiores nessas regiões, que são as zonas centrais da cidade. Desde 2014, esse índice foi reduzido, assim como na Timbaúva, que era índice 8. O que quer dizer isso? Que eu poderia construir 8 vezes o tamanho de um terreno. Essa possibilidade de dar um instrumento de índice construtivo não fez com que tivesse verticalização na Timbaúva. Então, às vezes, quando se dá índice, o que se quer? E o que se vê a cidade discutindo hoje? É melhorar a potencialidade construtiva para estimular o crescimento da cidade em algum local. Então, exemplo da Timbaúva, que o índice era 8 e nunca saiu nenhum prédio de 20 andares na Timbaúva, que não existia limite de andares, porque o índice era 8. É porque, economicamente, não tinha mercado para fazer prédios desse tamanho na Timbaúva. O que nós estamos vendo hoje? Que diminuíram os índices da região central e que se limitou em 6 pavimentos. O que está se propondo e o que está acontecendo? Os prédios verticais estão saindo nos bairros, causando um outro problema. Então, vocês podem ver que desde 2014 não tem nenhuma nova edificação, nenhum projeto aprovado na região central da cidade. Por quê? Porque economicamente não é viável fazer 6 pavimentos num terreno que custa em torno de R$2 milhões. O imóvel sairia muito caro. O que está acontecendo? Os prédios estão saindo nos bairros. E aí tem um conflito e uma cobrança dos bairros para que não se tenha uma verticalização nos bairros. Exemplo, o bairro Progresso, que cobra bastante. Por quê? Porque tem saído edifícios no bairro Progresso, que era um bairro para ser residencial de moradia horizontal. E está construindo vertical porque o solo é mais barato e porque se permite construir lá. Então, o que era a discussão? O que foi a discussão? Como estimular que a região central seja povoada? Discutimos lá no Conselho do Plano esses dias. A escola Delfina Dias Ferraz, por exemplo, estava subutilizada. Por quê? Porque as pessoas não moram mais no centro. E por que não moram mais no centro? Porque o centro virou totalmente comercial e porque, como não tem índice, só se faz um prédio comercial térreo. Não se estimula a verticalização, onde tem a melhor estrutura da cidade. Então, quando se fala em mercado imobiliário, está se dando uma possibilidade de estimular a construção vertical na região central. É isso. Agora, vai acontecer? A gente não sabe. O que está sendo dado é ferramentas para que isso aconteça, para evitar que na região central se façam só lojas térreas, se aproveite melhor esses espaços, se aproveite melhor a estrutura do centro da cidade, onde tem mais estrutura, mais instrumentos públicos disponíveis, e que se tenha habitação na região central da cidade. Então, essa é uma ferramenta de estímulo que tem sido criticada por alguns, mas eu vejo totalmente pertinente e que vai trazer algum efeito prático na reorganização
deste aspecto da cidade. Diminuir o índice construtivo nos bairros e reduzir o tamanho dos prédios nos bairros, limitando a 4 pavimentos, e estimular no centro, que se tenha prédios com índice maior, até 12 pavimentos. Então não é assim, está livre e ilimitado. Ainda se tem uma barreira de 12 pavimentos. Eu acho que é um remédio para corrigir uma distorção. Vocês podem ver que todas as cidades têm discutido isso, como revitalizar o centro da cidade. Porque ao longo do tempo, os centros das cidades foram sendo esvaziados pelo limite construtivo e foram esvaziando, trazendo esta consequência. Se passar no centro à noite, ele é deserto, onde tu tem uma maior estrutura da cidade posta. Marcelo, algumas críticas foram feitas também referente à apresentação e ao tempo dedicado às discussões envolvendo o plano diretor. Principalmente a gente ouviu isso nessa última audiência pública que houve. Eu gostaria que tu falasse um pouquinho a respeito disso e também sobre em qual fase o plano se encontra neste momento. Bom, em relação às críticas da apresentação, eu não posso responder, porque quem faz essa apresentação foi quem apresentou o projeto, que foi a administração. Eu acho que sempre se pode melhorar, né? Eu acho que tem que se construir uma forma de apresentar para a comunidade que seja mais palatável, que as pessoas entendam melhor. Quanto à discussão, eu vejo que, assim, vocês se acompanharem o Poder Legislativo, vão ver sempre quando chega um projeto em fase de votação, sempre é quando as pessoas dão atenção àquilo. E aí começa uma discussão como se não tivesse havido discussão antes. Esse projeto já vem sendo discutido há muito tempo. Quando eu estava na presidência do Conselho, eu fiz reuniões com várias entidades também para discussão, para ouvir opiniões. O Conselho é representado por várias entidades que deveriam levar, pelo menos, por exemplo, a Associação do Bairro Ferroviário fazia parte do Conselho do Plano. Então, assim, fazer este conselheiro do bairro levar essa discussão para o seu bairro, né? Porque eu, por exemplo, representando a ACI, eu levo para dentro da ACI a discussão, né? Não é só a minha opinião, eu sou um representante da entidade. Certamente a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Montenegro fizeram essa discussão dentro da sua entidade, trouxeram as suas contribuições. Então, é uma forma representativa de se fazer isso. Poderia se aprimorar de bairro a bairro. Eu vejo que muitas vezes é frustrada essa discussão pela presença das pessoas, pela participação, pelo interesse das pessoas. Quando chega na fase de votação, se faz um alarde, muitas vezes, que as coisas vão mudar, que vai ser prejudicial, e as pessoas muitas vezes se envolvem. Eu ouvi muita crítica e muita manifestação que não tem nenhuma relação com o plano diretor, e que eu acho que algumas delas provocadas e outras legítimas também, mas não com relação ao plano diretor. Exemplo, de que as pessoas não receberam o auxílio emergencial de 5.100. Não tem nenhuma relação pertinente, é uma questão a ser discutida, não tem relação com quem estava lá, não tem relação com o tema que estava sendo abordado, mas é uma discussão que as pessoas, sim, muitas não receberam mesmo, né? E que talvez aquele momento foi um momento de desabafo de quem fez a manifestação, que é legítima, mas no fórum inadequado. Então, eu vejo que algumas críticas, por exemplo, que o prefeito, eu vi de um rapaz dizendo que isso estava com pressa porque o prefeito recebeu auxílio de campanha de interessados na alteração do plano. Esse projeto não é deste prefeito, né? Esse projeto está em discussão, que está em fase de votação, vem de 2 gestões atrás, não tem nada novo proposto pela atual administração em relação às alterações do plano diretor. Então, são não em defesa do prefeito, mas para dizer que não tem relação uma coisa com a outra, né? E não dá tempo, efetivamente, de contestar cada uma dessas abordagens. Em relação ao tempo de manifestação, eu acho que pode-se trabalhar para o regimento da Câmara ser alterado em relação ao formato de audiências públicas. Existe um formato legal de audiências públicas que o presidente da Câmara tem que seguir rigorosamente. Vamos dar um exemplo. Primeira manifestação, um rapaz disse: eu gostaria de pedir 5 minutos ao invés de 3 para
porque eu acho que a minha manifestação tem muita importância e tal. Se o presidente abre esse rito e não segue o regimento da Câmara, certamente, e poderia acontecer, dia seguinte, alguém entrar em juízo pedindo a anulação da audiência porque ele descumpriu a lei. Então, esses cuidados formais tem que ter, e não é da competência do presidente da Câmara alterar na hora da audiência. Vamos discutir que o formato de audiências públicas do Legislativo montenegrino está inadequado. Então, vamos abrir essa discussão e vamos trabalhar nela, mas não na noite onde ele está cumprindo um rito e uma legislação que ele tem que obedecer como presidente. Em relação às aprovações, tem algumas dessas legislações que já foram aprovadas no Conselho, e a opção naquele momento foi de, a partir do momento que as legislações iam sendo aprovadas pelo Conselho, iam sendo votadas na Câmara. Então, a lei geral já foi votada na Câmara há muito tempo, ela já está aprovada, que é a lei geral do plano diretor. Agora são as leis complementares. Então, agora está o zoneamento, condomínio de lotes, não tenho certeza, mas acho que o Código de Obras. Então, essas já foram aprovadas pelo Conselho, já passaram pela análise do Conselho, que tem que dar a sua aprovação para ir para a Câmara de Vereadores. O Executivo propõe, o Conselho analisa, aprova ou recomenda desaprovação ou alteração e vai para a Câmara. A Câmara é soberana. Os vereadores, eles podem alterar a legislação, por iniciativa deles, porque é a última instância de votação e eles têm essa prerrogativa. Então, eles podem votar algo diferente do que o Conselho aprovou? Sim. Eles podem rejeitar o que o Conselho aprovou? Sim. O Conselho é um Conselho consultivo, mas é indispensável que, para colocar em votação na Câmara, tenha que ter a aprovação do Conselho, que tenha que ter passado pelo Conselho do Plano Diretor. Ainda faltam muitas legislações a serem avaliadas pelo Conselho. Código de posturas, o saneamento. Então, tem várias que estão em desenvolvimento e que uma lei que se discute muito há muito tempo, que não avança, que é justamente do patrimônio histórico e natural, que tem que avançar, e que ainda falta a apreciação do Conselho, que na sequência eu penso que o Executivo deve estar encaminhando. Então, hoje está em pauta para votação o zoneamento, lei de condomínios fechados, isso eu tenho certeza. Eu não tenho certeza da lei do Código de Obras. Tu acha que deve acontecer mais alguma audiência pública para discutir essas questões ou já está finalizado? Do que foi tratado, tiveram 3 audiências públicas, uma do Executivo e 2 do Legislativo. Então, em termos de audiência pública, de rito obrigatório para votação, já está superado. Agora, se a Câmara de Vereadores, o projeto está lá, o que poderia acontecer? A administração entender que não deve ser votado e retirar o projeto, que eu entendo que não vai acontecer, ou que os vereadores entenderem que não deve ser votado e deixar para a próxima legislatura. Eu acho que nós atrasaríamos novamente as discussões, que já são antigas. Existem vários expedientes do Ministério Público em relação à celeridade disso e que deve ser votado. Nem se fala em celeridade, porque nós estamos falando de 3 anos que o projeto está para votação. Muito bem. Marcelo, a gente agradece muito a tua presença aqui, os teus esclarecimentos a respeito desse tema que é tão importante para o nosso município. Coloco à disposição sempre, para trazer esse debate, porque eu acho que é extremamente importante e que a comunidade deve se apropriar disso. Até porque muitas vezes, pois é, o plano diretor não... até entender o que permite, o que não permite, e com as alterações, o que também não tem assim. Tem gente que tem expectativa de que as coisas vão mudar e que vai poder fazer tudo. Não é assim, O plano diretor tem suas regras, tem as suas restrições também.